Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Boa tarde, eu sou a professora Edna Maria de Jesus, sou uma mulher parda, olhos castanhos, cabelos médios, e hoje eu estou usando blusa amarela, brincos dourados e um colar. Eu venho falar de políticas públicas e financiamento da educação no Brasil, como direito fundamental à educação, entre a promessa da Constituição Federal do Brasil e os desafios do federalismo cooperativo. Esse texto foi escrito por mim, professora Aida Maria de Jesus, e pelo professor Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior. Bom, vou começar falando aqui sobre o nó central da nossa educação brasileira, que é como a gente concilia o que a Constituição traz aos direitos da educação com restrições materiais, institucionais, políticas que marcam a sua implementação. Esse nó atinge o próprio projeto civilizatório, né, da Constituição Federal de 1988, que, de acordo com Jamil Coury, a Constituição foi alçada a uma posição que poucos outros direitos ocupam, o direito à educação, que simultaneamente tem o fim e o meio em projetos democráticos. A hipótese central trata da efetividade do direito fundamental à educação no Brasil, que exige um arranjo do financiamento, conjugando três dimensões fundamentais: estabilidade temporal, equidade interfederativa e vinculação à qualidade. A estabilidade temporal se refere ao financiamento protegido dessas oscilações políticas e econômicas, a equidade, correção dessas desigualdades estruturais entre os municípios, estados, e a vinculação à qualidade, que são os recursos articulados a padrões constitucionais visando a qualidade da educação nacional. Pensando disso daí, nós temos um Estatuto Constitucional do Direito à Educação, que está garantido como prioridade e dever estatal no artigo 205, que traz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. No artigo 206, que vai tratar da qualidade dos princípios, como igualdade de acesso, liberdade no ensino, pluralismo de ideias, gratuidade de escolas em escolas públicas, a, o direito social, né, garantia de acesso, o direito social à educação. Também nós temos outros direitos como saúde, habitação, tudo previsto na nossa Constituição. E o artigo 208, que trata das obrigações do Estado, como, por exemplo, a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos, atendimento educacional especializado, dentre outros. E aqui eu apresento a tríplice finalidade constitucional da educação. Eu já falei do artigo 205, que vai visar aí o pleno desenvolvimento da pessoa, que é a formação omnilateral, o exercício da cidadania, que é a preparação crítica para participar democraticamente da vida pública, e a qualificação para o trabalho. E aqui a qualificação para o trabalho trata-se do trabalho, do mundo do trabalho e não do mercado de trabalho. Ainda um núcleo essencial de vinculação orçamentária, porque a gente necessita, sim, de um orçamento para atender esses alunos dos 4 aos 17 anos, reconhecendo esse ensino como obrigatório e como direito público subjetivo. No artigo 212, ele vai estabelecer um mínimo de 18% da receita, da União,
e 25% da receita dos estados e municípios para a manutenção e desenvolvimento do ensino, independente dessas contingências políticas. A Sarlet vai trazer que o núcleo essencial constitucionalmente protegido configura o limite intransponível tanto para a atuação do legislador para a discricionariedade do administrador, sob pena de inconstitucionalidade material. E aí nós temos uma transição do Fundef ao Fundeb permanente. Teve uma trajetória do financiamento da educação básica após 1988, que foi um esforço grande, mas também marcado por avanços, recuos, retrocessos. Bom, o Fundef foi o primeiro grande experimento. Ele inicia em 98, 1998, vai até 2006. As, quais são as conquistas que teve algumas lacunas também? Ele contribui para essa universalização do ensino fundamental, para a redistribuição dos recursos entre municípios de cada estado, e estabelece pisos remuneratórios para o magistério, para os profissionais da educação. Em compensação, ele é limitado apenas ao ensino fundamental, ele deixa de fora a educação infantil, o ensino médio e a EJA, que estava no ensino fundamental também. Também precisa-se de uma complementação federal residual e também as desigualdades entre os estados permaneciam intocáveis. Aí passa-se ao Fundeb, que é permanente. Enquanto o Fundef atende ao ensino fundamental, o Fundeb atende a toda a educação básica, que é um marco histórico da Emenda Constitucional 108 de 2020. Bom, aqui nós temos o VAF, que é o valor anual por aluno do fundo, redistribuição intraestadual aprimorada. O VAT, que é um valor anual total por aluno, que vai considerar a totalidade dos recursos vinculados à educação, corrigindo as desigualdades entre os estados. Que a ideia é que o estado que precisar mais tem que ter mais verba disponível. E o valor anual por aluno resultado, que vai vincular aí essa complementação aos indicadores de permanência com sucesso na melhoria da educação. Quais são os avanços e desafios do Fundeb? A capacidade técnica, pois alguns entes subnacionais, né, ainda não dispõem de estrutura para implementar esses novos mecanismos. A gente também depende de uma garantia orçamentária, como a complementação federal ampliada precisa ser assegurada em contextos de restrição fiscal e também é, necessita ainda, quando se fala do VAR, de uma demanda de construção coletiva e participativa. Federalismo cooperativo e educação. No artigo 211, determina que a União, os estados e municípios e o Distrito Federal vão ter os seus sistemas organizados em regime de colaboração. Então, quando um não consegue, o outro auxilia. Quais são as tensões que nós temos nesse federalismo eh, educacional? A disparidade das capacidades técnicas. Alguns municípios têm bem menos capacidade de responder por essas etapas. A função redistributiva da União, dependente de disposições políticas e orçamentárias. Instâncias de articulação do Conselho Nacional de Educação e do Fórum Nacional, que deveriam operar com a centralidade necessária e nem sempre acontece. E esses esforços institucionais nas transições entre etapas e sistemas que afetam exatamente os mais vulneráveis, que são os que ficam excluídos. Ainda falando desse federalismo cooperativo aprofundado, precisa haver um enfrentamento dessas tensões, exigindo um modelo de colaboração que institucionalize estruturas permanentes, como os próprios instrumentos jurídicos, né? E mecanismo de financiamento. Então, a lei do CNE, que é o Sistema Nacional da Educação, que é peça fundamental
na arquitetura cooperativa, a pactuação permanente, instâncias permanentes de pactuação federativa com poder deliberativo, claro, e a cooperação técnica e financeira entre diferentes entes entre entes de diferentes capacidades. O financiamento e a qualidade. Tem o desafio aqui do custo aluno-qualidade. Então, esses recursos por si só, eles não garantem a qualidade. O CAC, elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ele busca estabelecer parâmetros bem objetivos para um valor mínimo por aluno necessário a essa garantia, da educação de qualidade. E quais são as dimensões? Os insumos, infraestrutura, materiais didáticos, formação docente, condições de trabalho, os processos, aliar esses projetos pedagógicos, essas propostas pedagógicas ao ambiente escolar saudável e a uma gestão democrática. Resultados de aprendizagem significativas e de formação omnilateral e equidade, oportunidade de acesso, de atenção especial, principalmente aos historicamente excluídos, que trata-se da minoria. O CAC como reconhecimento institucional e desafios. Nós trouxemos o PNE de 2014, porque ele já cumpriu esses 10 anos, então a partir dele a gente pode falar. Hoje nós temos um novo PNE, mas ainda não dá para fazer esse estudo. Ele incorporou referências ao CAC com 20 metas e várias estratégias. O VAT do Fundeb permanente representa uma aproximação muito importante à lógica do CAC e a base institucional para a construção progressiva de parâmetros de qualidade. É, para falar em qualidade, a gente precisa definir as condições materiais para essa efetivação. Quais são os obstáculos? As dificuldades técnicas em determinar esses valores específicos, resistências políticas dos diversos atores da sociedade e a magnitude dos recursos financeiros demandados. As diretrizes do aprimoramento, do financiamento são equidade, qualidade, gestão democrática e estabilidade. Bom, no que se refere à estabilidade, esses mecanismos têm que garantir o financiamento em horizontes plurianuais, com previsão de planejamento a longo prazo, a equidade, o aprofundamento dos mecanismos redistributivos do VAT e fortalecimento dessa função supletiva da União. A equidade, ela exige que o tratamento ele seja diferenciado em situações desiguais, não é uniformidade. Vinculação à qualidade, aprofundamento do CAC, incorporação progressiva aos mecanismos institucionais, inscrever no sistema de financiamento as exigências de qualidade e que a Constituição estabelece. Gestão democrática, ouvir a todos, participação da comunidade, valorização profissional, o cumprimento efetivo do piso salarial, um plano de carreira, reconhecer todos os profissionais da educação, docentes, técnicos e gestores, e articulação intersetorial, aprovar a lei do CNE, construindo políticas intersetoriais com financiamento para saúde, assistência social e cultura vinculados à educação. Ah, Aqui eu termino falando que essa trajetória do Fundef ao Fundeb permanente evidencia grandes avanços conquistados pela ação articulada de governo, movimentos sociais, a própria academia e a comunidade educacional. No entanto, ainda persistem desafios estruturais que exigem ação política. A Constituição Federal, ela oferece sim um arcabouço normativo e axiológico para essa caminhada, mas cabe a todos nós honrar essa promessa, construindo políticas públicas que façam jus à dignidade do público e à educação brasileira. Apostar na educação é apostar no horizonte de uma sociedade menos desigual, mais cidadã, mais consciente de si mesma e de seus desafios. Não há projeto político democrático que possa prescindir esse compromisso com uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humanizada. Muito obrigada.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.